Queremos cumprimentar a todos que estão assistindo ao programa Acessibilidade em Ação com a Paz do Senhor. Estamos novamente aqui para trazer informações relevantes sobre o tema da acessibilidade, um assunto que tem amplamente sido discutido por todos, não apenas por aqueles que necessitam desses recursos, mas também por aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto. O objetivo principal da acessibilidade na Igreja Cristã Maranata é facilitar o acesso à Palavra de Deus. Neste sentido, o Espírito Santo tem orientado e motivado a Igreja a aprender este importante trabalho. Diversas ações têm sido realizadas por meio de oficinas, reuniões e práticas desenvolvidas durante os estudos da Escola Bíblica Dominical, com o intuito de promover o acolhimento e o pleno acesso aos conteúdos e às atividades sobre estudos da Palavra de Deus. Prezados irmãos, estamos muito honrados hoje em apresentar a vocês a doutora Gabriela, que nos trará informações valiosas sobre um importante tema. A doutora Gabriela, ela veio de Minas Gerais, ela mora lá e ela falará sobre o tema o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no TDAH. Doutora Gabriela, que prazer tê-la aqui conosco, falar sobre um tema tão relevante, não é? Prazer é todo meu, irmã Leonice. Doutora Gabriela é neuropsicopedagoga clínica, especialista reconhecida nessa área e irá abordar detalhadamente o processo diagnóstico do TDAH, bem como as principais abordagens terapêuticas utilizadas no tratamento desta condição. Doutora Gabriela, nós temos recebido várias dúvidas, né, por parte dos nossos irmãos, por parte de pessoas que têm acompanhado o trabalho de acessibilidade nas igrejas. E nós fizemos um resumo de perguntas, né? E escolhi umas 2 perguntas que acho que vai dar uma ênfase bem dentro daquilo que a senhora, né, tem para trazer aqui para nós, logicamente muito mais do que isso. Mas uma das perguntas é: como a neuropsicopedagogia clínica contribuiu para uma avaliação abrangente e precisa do diagnóstico de TDAH? Ou seja, como que a sua função, né, que a senhora é neuropsicopedagoga, contribui ou as avaliações conforme, né, a senhora já tem trabalhado com isso? Fale para nós aí, passe um pouquinho dessas informações. Então, irmã Leonice, a neuropsicopedagogia, né, ela é realmente, né, uma área muito abrangente. Em relação ao TDAH, ela contribui muito no processo de avaliação, porque nós trabalhamos de uma forma conjunta, né, juntamente com o médico, geralmente, né, que é responsável pelo diagnóstico, tanto do adolescente quanto da criança. Porque, desculpa, é uma equipe, né, doutora? Sim, né? É importante até frisar isso, né, irmã? Não é apenas um profissional responsável pelo diagnóstico do TDAH, né? Ele não é feito, né, só por um profissional. Hoje, a gente, né, tem isso muito claro na literatura médica. Inclusive, isso é muito aceito hoje, né, diante da medicina. Os médicos hoje, né, os pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantis, hoje eles trabalham como equipe multiprofissional. E nós, né, como neuropsicopedagogas clínicas, nós trabalhamos, né, auxiliando nesse diagnóstico. Então, o meu trabalho é muito assim, em conjunto com o neuropediatra, com o psiquiatra infantil. Hoje eles recebem ali a criança ela pode ali ser encaminhada para o especialista, tanto pela escola, ou os pais podem procurar diretamente, né, um especialista. Sim. De acordo com os sintomas, aquilo que eles vão enxergando ali no dia a dia, né? Porque hoje a gente vê que a informação hoje ela está aí mais difundida, né?
Então, os próprios pais hoje já costumam procurar este recurso, né? Às vezes ir diretamente ali, né? No especialista. E o médico, a gente sabe que ele tem ali um tempo muito reduzido numa consulta. É muito pouco. Muito pouco tempo, né? Ainda mais para um diagnóstico deste, né? Que é realizado por uma equipe. Sim. E o diagnóstico, né, do TDAH, ele é um diagnóstico, ele é clínico, observacional. Então, ele não tem exames. A gente não tem exames clínicos para ser feito, para a gente constatar realmente. Como o exame de sangue, né? Que você faz e já vê que tem uma taxa baixa. Não existe, né? Não existe. Tipo de diagnóstico. Então, o que a gente precisa? De uma análise realmente. A gente pode até fazer testes, né? Mas os testes são testes escritos, são testes padronizados, claro, né? Mas que o médico não tem condição de aplicá-los ali naquele tempo de consulta. Então, como que a neuropsicopedagoga entra, né, nisso, nesse processo? A gente faz a aplicação desses testes, a gente faz toda essa análise, né, comportamental, auxiliando o médico nesse diagnóstico. Vamos até a escola, observamos o comportamento da criança ou do adolescente e a gente, então, faz um relatório, né? É um relatório de observação mesmo, comportamental, e também a gente aplica esses testes. E aí, esses resultados, eles são enviados, né, para os especialistas com uma hipótese diagnóstica. É a senhora mesmo que vai até a escola ou às vezes tem as assistentes, alguém que Sim, vou pessoalmente. Pessoas já, a senhora mesmo que vai. Eu vou pessoalmente para avaliar a parte comportamental da criança. Sim. Mas a gente sempre também procura outros profissionais para complementar, né, esse relatório que vai para o médico. Por exemplo, os psiquiatras, né, as psiquiatras, que são a parte, né, emocional, que a gente também precisa avaliar, porque também o TDAH, a gente vê que tem também as características, né, os sintomas que são muito característicos do TDAH. E hoje também, né, doutora, está tão divulgado, né, existem informações. Eu vi que a senhora também já escreveu alguns artigos, né, alguns... quer dizer, assim, são leituras que favorecem o conhecimento. Sim. Então, dá até para as famílias, aquelas que não têm uma capacitação maior, perceber se eles também pesquisarem, lerem, né? Sim, hoje, né, como eu falei, hoje o conhecimento ele está aí, né, está sendo bem difundido. Sim. A gente vê que tem muito, assim, nas redes sociais, né? E, inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em relação a isso. Tem várias pessoas se autodiagnosticando, diagnosticando, às vezes, seus filhos. Isso é um perigo, né, doutora? Perigoso, né? Vamos, então, para uma outra pergunta que também é muito interessante, que é: de que forma a neuropsicopedagoga envolve a família e a escola no processo de acompanhamento e intervenção terapêutica para pacientes com TDAH? É justamente mais ou menos isso que a senhora falou, né? Só que de uma forma mais esclarecedora, né? A senhora passa para a gente poder ter um melhor conhecimento sobre este assunto. Sim, a família é importantíssima, né? Nesse processo aí de avaliação, de intervenção também. No processo de intervenção, né? A família ela tem que passar a compreender, né, do que se trata o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E entender também especificamente o TDAH ali, por exemplo, do seu filho. Os pais têm que compreender o subtipo do seu filho, as características, porque a gente tem 3 subtipos, né, de TDAH. E eles se diferem muito. Explica um pouquinho para nós sobre esses 3 subtipos. Sim. Então, a gente está acostumado, né? As pessoas estão acostumadas em relação ao TDAH a pensar só naquele subtipo, né? Que a gente pensa só naquela hiperatividade. Quando pensa em TDAH, a gente pensa naquela criança muito desatenta,
mas que é extremamente hiperativo. Aquele que sobe em cima de tudo, né? Aquela criança que faz muita bagunça, que não consegue ficar quieta. Mas esse é apenas um subtipo. Ele é o mais comum, mas a gente não tem só esse, né? Nós temos 3 subtipos. Nós temos o subtipo predominantemente desatento, o subtipo predominantemente hiperativo e o subtipo combinado. Então, predominantemente desatento, vão prevalecer as características, né, de desatenção. O que não significa que não vai ter a hiperatividade. Nesse subtipo, a hiperatividade ela é mental. Então, a criança ela não tem essa hiperatividade física, mas ela tem hiperatividade mental. É aquela criança ou adolescente que ela vai ter a desatenção muito mais acentuada, porque ela se perde nos seus pensamentos, que são muito acelerados. E aí ela fica naquilo lá 24 horas. 24 horas, a hiperatividade ela é mental. Interessante, né? Às vezes tem jovens que passam por conflitos. Muitos. E os pais ficam preocupados, sem saber. Uma boa inclusive esse subtipo, né? Ele é o que a gente é mais difícil de ser diagnosticado, né? É mais comum em mulheres, em meninas, e o diagnóstico ele sempre é tardio. Geralmente entre 14 anos é a faixa etária hoje que a gente tem a média, né? Das meninas no Brasil. Justamente porque é muito difícil de visualizar, porque a gente vê aquela menina que é quietinha lá dentro da sala de aula, que não traz problema, então ela tá ali, aquela menina lá bonitinha lá na sala de aula, só que ela tá ali perdida no pensamento. Olha que interessante. E é uma criança e uma adolescente que futuramente vai ter muito problema, né? Assim, são os casos que mais chegam para mim nessa faixa etária, meninas com muito problema já, porque não foram diagnosticadas. Nunca foi diagnosticada. Isso. Então, esse é o primeiro subtipo. Primeiro. Isso. Sim. Segundo subtipo, seria o predominantemente hiperativo. Esse, ele é total hiperatividade. Então, a gente não consegue enxergar nele a desatenção. Então, a hiperatividade física dele é enorme, enorme. A desatenção dele está ligada à parte corporal. A desatenção dele vem por ele não conseguir ficar quieto, ele não tem controle inibitório. Ele não tem o controle mesmo do próprio corpo, ele não consegue ali, né, se assentar, ele não consegue ter controle ali, seu controle físico. Então, aquela criança ali que fica ali mexendo na carteira, que precisa levantar o tempo inteiro, que ela roda ali na sala, né, que pede para beber água, que pede para ir ao banheiro, que vai apontar lápis. Essa criança é a predominantemente hiperativa. E o subtipo combinado, né, que é o terceiro, que ele tem as 2 características. Esse é o mais comum. Ele tem aquela característica, né, que é bem visível de desatenção, que ele dá aquelas, né, a gente fala assim, ai, nossa, ele tá voando na sala de aula. A professora fala, né, aquele menino tá voando na sala de aula. Isso, que aí ele para e fica pensando. E também tem as características de hiperatividade. Elas não são tão visíveis, não são tão assim, fortes. Não é aquela criança que vai ser aquela criança bagunceira, que vai ser tão assim, a hiperatividade tão presente a ponto de ser, incomodar levar o ambiente. Uma suspensão na escola. Isso. Ou até fazer provocar um acidente em casa. Não dessa forma, mas a hiperatividade ele vai ter ela dessa forma corporal, principalmente a corporal, de não ter muito esse controle inibitório. Então vai ser esse que vai precisar ficar mexendo. Essa criança com TDAH do subtipo combinado, uma coisa forte nela é a necessidade de mexer o tempo inteiro. Se você tirar um lápis da mão dele, ele vai começar a bater o pé.
ele vai começar a rabiscar o caderno. Ele vai começar, alguma coisa ele tem que estar na mão, alguma coisa ele tem que estar batendo. Isso às vezes incomoda professores, né, que não, às vezes não compreendem essa necessidade da criança, e ele é tido como uma criança, às vezes, que está ali perturbando, e na verdade ele necessita disso para ele conseguir concentrar. Doutora, falando agora sobre esse aspecto, porque a gente até vê muitas crianças até com essas atitudes, né? Tem uma idade, assim, na criança, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que isso aflora mais, ou seja, fica bem perceptível que... Porque tem crianças que têm essas atitudes, né, que a senhora acabou de falar, e não é. Sim. Não é uma criança... Porque isso também pode acontecer dos pais ficarem observando e não saber distinguir, né? O momento que é para procurar um profissional. Porque hoje as crianças, com esse leque, né, de informações, estão deixando as crianças mesmo assim, bem vivas, né, bem elétricas, vamos dizer assim. Existe uma idade para que esses sintomas surjam de forma mais perceptível? Sim, olha, a gente tem, né, um manual, né, que é Manual Diagnóstico e Estatístico, que a gente usa como referência. Esse manual é o mesmo manual, né, que os médicos usam, né, que é o DSM-5. Sim. Essa é a nossa referência, né, em termos de diagnóstico. E segundo ele, o TDAH, o diagnóstico dele, ele deve ser dado a partir dos 6 anos de idade, né? Que é quando as características elas estão ali, né? Bem visíveis, bem presentes. Então a gente tem que seguir todo ali, né? O critério que está ali estabelecido. Mas essas características elas têm que estar presentes desde a primeira infância. Então 6 anos pode se dar o diagnóstico, mas tem que estar presente desde a primeira infância. Então já tem que vir observando isso desde cedo. O comportamento ele já vem. A gente vem observando, mas hoje os médicos, né, eles já têm dado esse diagnóstico antes dessa idade, porque hoje a gente vê que isso às vezes já está sendo muito visível, quando está muito claro, muito nítido, né? Claro, depois de todo o processo de avaliação, eu tenho casos, por exemplo, dos médicos laudarem as crianças até com 4 anos de idade, já terem um diagnóstico ali fechado, né? Que é o mesmo caso do autismo. A literatura antes, né, dizia que o diagnóstico ele deveria ser feito a partir dos 3 anos de idade. Mas hoje, né, os médicos já estão, né, realizando esse diagnóstico antes dessa idade, porque a gente já tem visto que o benefício é enorme quando se tem certeza, porque a intervenção precoce ela é importantíssima. Que bom. Muito bom esses esclarecimentos, doutora. E para nós, né, que estamos trabalhando já com a acessibilidade, ou precisamos, assim, às vezes, em casa mesmo, né? Os filhos, os avós, todos ficam preocupados, né, com as suas crianças, e às vezes quando vê uma reação, uma ação assim diferenciada, preocupa-se, né? E esses esclarecimentos que a senhora nos trouxe tem sido para nós muito bom. A senhora é professora de EBD? Sou Olha, sim. Que bênção! E dentro dali no material didático ali com as crianças, conta para nós assim, só um detalhezinho assim que você tem crianças na sua sala que precisam de um atendimento assim diferenciado? Tenho sim. Na minha classe eu tenho crianças com TDAH, tenho autista também, que precisa assim de adaptação, né? Material, o Senhor tem enviado, né? O Senhor tem nos enviado cada dia mais, né? Essas crianças. E nós ficamos assim muito felizes de poder, né, ter eles lá conosco e poder realmente adaptar para que eles possam ter acesso, né, à palavra de Deus. E o Senhor tem nos dado assim experiências maravilhosas
com essas crianças, e a igreja toda tem recebido uma bênção através do testemunho dessas crianças, do entendimento delas, da palavra de Deus, através dessa adaptação. Doutora Gabriela, nós estamos aqui, né, falando sobre isso, e é bom ouvirmos experiência, né, doutora? A senhora como professora, a senhora já tem tido essas experiências, não é mesmo? Sim, muitas experiências. Uma experiência, né, que o Senhor nos deu em relação a essas crianças, né? Na minha igreja, o Senhor me deu uma experiência muito, muito maravilhosa em relação a uma criança autista e um trabalho desenvolvido lá na igreja com escaleta, com ensino de escaleta. Uma criança autista que não é alfabetizada, né? Ela ainda não tem leitura nem escrita, e aí nós adaptamos para ela o ensino de escaleta através de cores. As teclinhas da escaleta, né? Nós colocamos uma cor para cada nota. Olha! E aí fizemos a partitura por cores para essa criança. E aí conseguimos então ensinar a essa criança, e ele está tocando. Glória a Deus! E ele está tocando junto com as outras crianças. Que maravilha! Isso tem sido assim, algo maravilhoso para a igreja, e ele tem testemunhado do que o Senhor tem feito na vida dele, até na escola. Ele tem tocado, ele fala assim, olha, eu quero tocar para todo mundo na escola, porque eu quero mostrar para todo mundo o tanto que Deus é maravilhoso. Então, assim, tem sido um testemunho maravilhoso. Quantos anos ele tem, doutora? Ele tem 9 anos. Olha, que bênção, né? Em meio a esse mundo, né? As crianças estão aprendendo da forma em que o Senhor está nos dando condição, né? De poder falar, de poder, para essas crianças, facilitar, né? Você vê, é o próprio Espírito Santo que orienta, que dá orientação, não é? Sim, na última EBD, nós perguntamos, né, quem já tinha ouvido a voz do Senhor, se alguém já tinha ouvido, né, o Senhor chamar pelo nome. E ele tem muita dificuldade com a fala. E ele, com toda a dificuldade dele, né, assim, em meio a lágrimas mesmo, uma coisa muito difícil de acontecer, né, com o autista, de expressar as emoções. Ele, com lágrimas nos olhos, ele disse assim, o Senhor me chama, eu ouço a voz de Deus falar comigo. Glória a Deus. E ele disse assim, quando ele fala, o que eu sinto é felicidade. Então, assim, olha, foi algo maravilhoso, maravilhoso, né? Maravilhoso. Doutora, que maravilha termos a senhora aqui conosco, tá? Passando essas experiências, não é? Essa sua paciência, essa sua dedicação com esse trabalho. E o Senhor tem nos dado esta bênção de termos nossos irmãos profissionais, irmãos que já trabalham, né? E agora têm tido essa experiência de poder estar ali como professora. Já pensou? Que bênção maravilhosa, né? Estar ali na igreja e vendo a operação do Espírito Santo. Queremos agradecer, viu, a sua participação aqui conosco, que tem sido, assim, uma bênção para nós. E também nós queremos... A senhora quer falar alguma coisa para o nosso público que nos assiste? Eu que agradeço o convite, irmã Leonice, fico super honrada, né? Estou muito feliz aqui, né, em poder participar. E eu quero dizer, né, aos irmãos e às famílias que, em relação ao TDAH, que quando os pais, eles verificam, né, essas características em seus filhos, eles devem, né, imediatamente procurar, né, os profissionais adequados. Esse processo diagnóstico ele pode ser feito tanto diretamente através dos neuropediatras ou psiquiatras infantis, ou diretamente com uma neuropsicopedagoga clínica. O processo também pode ser inverso,
ou também através do encaminhamento da escola. Quando a escola encaminha, não é porque a escola, né, ela está ali querendo taxar, né, o filho de vocês. A escola, ela tem um dever, né, de informar quando uma criança, ela tem características ali que diferenciam das outras, e a gente tem que levar isso em consideração e avaliar, porque o diagnóstico precoce é super importante, porque a intervenção precoce é o que vai fazer toda a diferença. O TDAH, ele não é uma doença, né? É só uma forma diferente de funcionamento, e com o tratamento correto, a intervenção correta, a pessoa ela pode ter uma vida completamente normal, ela vai se desenvolver normalmente e pode ter um futuro brilhante. Uma bênção, né, doutora? E que o Senhor continue a nos guiar e a nos sensibilizar cada vez mais para sermos usados em sua obra redentora, e que possamos promover o acolhimento e a acessibilidade na Igreja Cristã Maranata. Até o próximo programa. A paz do Senhor.